Qual peça vai cair na segunda fase da OAB em Direito Penal? Bem, desde o exame 2010-2, a FGV tem sido a banca oficial da prova da ordem. E nesse vídeo eu vou revelar o padrão da FGV que se repete desde então, para que você chegue no dia da sua prova e gabarite a sua petição. Eu fiz um levantamento de todas as provas anteriores para investigar 3 coisas. 1. Quais peças já foram cobradas? 2. Qual é a frequência das peças ao longo do tempo? E 3. Se existe algum padrão cíclico de repetição das petições durante a história da banca FGV. Com os dados objetivos em mãos, eu fiz uma análise e descobri o seguinte. Sim, pessoal, existe um padrão das peças cobradas da FGV. Mas agora, sem enrolação, vamos aos dados objetivos. A primeira pergunta é: quais são as peças que já foram cobradas na prova? No universo de todas as petições possíveis em direito penal, pasmem, a FGV até hoje só cobrou 10 petições diferentes. Relaxamento de prisão, queixa-crime, resposta-acusação, memoriais e alegações finais, apelação, contra-razões de apelação, apelação como assistente de acusação, recurso sentido estrito, agravo execução e revisão criminal. Ou seja, desde 2010 tem petição que nunca foi cobrada pela banca da FGV. Isso significa que, apesar de ser possível, do ponto de vista estatístico, é muito improvável que no seu exame de ordem caia uma petição fora deste universo de 10 petições. Ou seja, se você tiver pouco tempo para estudar, foque a sua energia nessas 10 petições. Segunda pergunta: qual é a frequência das peças ao longo do tempo? Colocando esses dados num gráfico, é possível observar algumas coisas muito interessantes. Sim, galera, porque é possível fazer um ranking das top 5 petições cobradas pela FGV. Em primeiro lugar está a apelação com 13 vezes. Em segundo, os memoriais de alegações finais com 9 vezes. Em terceiro, a resposta à acusação com 5 vezes. Em quarto, o recurso sentido estrito com 5 vezes. E em quinto lugar, temos o agravo em execução com 4 vezes. Analisando esse gráfico com um pouco mais de cautela, podemos chegar a 3 conclusões. Primeiro, a peça mais cobrada é, sem sombra de dúvidas, a apelação, seguida dos memoriais de alegações finais. Segunda questão que chama atenção é que há uma clara predominância de peças recursais, apelação, recurso em sentido estrito e agravo à execução. E isto faz todo sentido porque é no recurso que você pode examinar se o candidato de fato tem um bom domínio de conteúdos como teses preliminares e teses de mérito. Por fim, em terceiro lugar, a gente pode concluir que existem algumas petições que caíram somente uma vez, que é o caso da queixa-crime, da revisão criminal e do relaxamento de prisão. E considerando que hoje em dia relaxamento de prisão se pede a princípio na audiência de custódia, de forma oral, verbal, é muito improvável que a banca cobre novamente a petição de relaxamento de prisão. Por fim, chegamos à grande pergunta final: existe algum padrão cíclico de cobrança das petições pela banca da FGV? Ou seja, a partir dos dados coletados, existe a possibilidade de prever qual petição vai cair no seu exame da ordem? Sim, existe um padrão. E se a gente observar a ordem cronológica das petições cobradas pela FGV, notamos o seguinte: a apelação e os memoriais de alegações finais se alternam com frequência, o que significa que depois de uma apelação, muito provavelmente um dos próximos exames vai cobrar os memoriais e alegações finais. Segundo ponto a ser destacado é que o recurso em sentido estrito também aparece com uma periodicidade bastante significativa, intercalando bastante com a apelação. Já o agravo em execução e a resposta à acusação aparecem de forma mais espaçada na ordem cronológica da banca da FGV. Outro ponto a ser destacado é que sim, existem algumas peças que caem muito esporadicamente e aí não há uma certa previsibilidade, né, desses efeitos surpresa da banca da FGV. Mas agora vocês vão me perguntar: prof, e qual petição que vai cair no próximo exame da ordem? Eu deixei meu palpite aqui embaixo nos comentários, verifique lá, me diga o que você acha, se você concorda ou não com a minha análise. E claro, se esse vídeo te ajudou na tua revisão para a OAB, já deixa seu like, se inscreva no canal e confira os outros materiais de revisão que eu deixei na descrição desse vídeo.